a iniciativa do CIAS, da DGP, principalmente na figura do Jorge, que vem auxiliando todas as comissões de qualidade de vida, e a DGP na figura da Adriana. Vamos dar início ao nosso encontro com a convidada, a Vanessa Porto. Ela vai nos dar algumas orientações sobre cuidados com cordas vocais, e eu espero que esse encontro seja muito proveitoso para complementar todas essas pílulas que estão sendo ofertadas durante a semana, de doses de saúde, né, de qualidade de vida, de bons hábitos. Então, Vanessa, concedo a palavra a você. Qualquer dúvida e precisar, estou aqui para intervir, tá bom? Fica à vontade. Ótimo. Pronto, e qualquer dúvida, você também pode me intervir. Gente, boa tarde. Como eu fui apresentada, meu nome é Vanessa Porto, eu sou fonoaudióloga. Vou projetar aqui a minha apresentação para conversar um pouco com vocês sobre esse tema de comunicação eficiente e cuidados vocais. Está todo mundo vendo bem? Lucas, se você puder só dar um feedback, por favor. Aqui, ok, a imagem está aparecendo bem. Pronto. Então, gente, cada vez mais, né, a gente veio falando bastante de comunicação nesse período, como essa comunicação mudou, como a gente sente falta desse retorno, desse feedback que esse momento remoto, ele não nos proporciona, né? O Jorge até falou agora desse silêncio que fica e a gente fica aguardando o outro, coisa que no presencial a gente não tem dessa forma também. Então, o objetivo é a gente conversar um pouco sobre que cuidados vocais eu tenho que ter nesse período. Na verdade, são cuidados que eu tenho que ter ao longo do meu dia a dia, né, independente de ser remoto ou não, mas que no momento remoto, ele ficou ainda muito mais urgente. Quando a gente pensa em docente, em professor, ele é um profissional que trabalha bastante, que a gente diz assim, é um profissional da voz, porque a gente utiliza a voz em grande frequência, né, em grande quantidade de horas. E hoje, muito mais do que ser um profissional da voz, a gente diz que é um profissional da comunicação, porque a voz é um dos aspectos para eu ter uma comunicação eficiente, é eu ter uma voz de boa qualidade vocal. No entanto, há outros aspectos também. Vanessa, E assim, um momento. Você está com a apresentação aberta? Não aparece? Alguém não está enxergando a apresentação. Você está enxergando bem? Aqui está no vídeo, tá na tua pasta de vídeos. Está na pasta de vídeos. Ah, tá. Então, um minuto, tá, gente? Desculpa, ainda bem que você falou. Vou projetar de novo. Acho que agora foi. Não foi? Isso. Agora sim. Tudo certinho, né? Pronto, gente, desculpa. Agradeço, esse meu tecnológico acontece isso. Então, voltando um pouquinho, né, dando continuidade, são cuidados e são aspectos da comunicação que a gente tem que ter de forma geral, independente de ser no meio remoto ou não, mas que nesse modelo de comunicação que a gente cada vez está vivendo mais, né, onde são diversas reuniões, diversas aulas, o IFAL recentemente voltou com esse modelo de aula remota, a gente tem que ter um cuidado maior, porque a comunicação, ela é uma comunicação extremamente, cada vez mais, extremamente, que proporciona algo diferente no mercado. Então, pessoas que se comunicam melhor, que conseguem transmitir sua ideia, transmitir seu pensamento, elas têm uma vantagem frente a outras pessoas. Por mais técnica que eu tenho que saber, por mais conteúdo teórico que eu domine, se eu não souber transmitir de forma adequada, não adianta eu ter toda essa bagagem. A gente mesmo diz, né? O professor X conhece tanto aquele assunto, mas na hora de falar, parece que ele não consegue explicar tão bem, mas eu sei que ele sabe muito, mas na hora da aula, parece que não fica aquilo tão claro.
ou até numa entrevista de emprego, seja como for, a gente percebe que pessoas que têm essa comunicação e conseguem expor suas ideias, persuadir, conseguem trazer o que pensam, elas têm vantagem. Até nesse período eleitoral, a gente vê cada vez mais, né, como tem pessoas que colocam suas ideias de forma muito clara e vendem aquela ideia. E aí, na sala de aula, nós como professores, eu também sou docente, a gente interage a todo tempo e a gente tem um feedback do outro. Então, eu estou aqui conversando com vocês e a depender da postura corporal, dessa linguagem corporal, do desvio, das pessoas saindo da sala, né, do olhar, eu consigo ver se esse feedback é positivo, e eu muitas vezes consigo prosseguir com o que eu estou pensando, ou consigo reformular e reprogramar. E nesse mundo virtual, a gente não tem esse feedback. Então, algo que as pessoas referem muito, e os professores referiram muito em diversas pesquisas, até que foram feitas nesse período, é que esse ensino remoto, ele proporciona uma mudança. E aí eu me refiro ao ensino, mas quem está trabalhando, né, por si só, com diversas reuniões, quem é da parte de gestão, fez com que, por não ter o feedback do outro, eu fale muito mais. Então, a minha quantidade de fala, ela aumentou consideravelmente, porque eu não tenho feedback do outro, geralmente nas aulas ou nas reuniões, se recomenda que, muitas vezes, feche a câmera, feche o áudio por questões de internet. Aí, depois começou uma campanha nas redes sociais que os alunos abrissem a câmera para poder ter essa interação, essa empatia, né, com o professor. Mas, por muitas vezes, a gente está em um momento e diz, fecha a câmera para poder não cair, né, ter uma rede. E aí eu falo de forma demasiada. Muitas vezes eu acho que por estar no computador e não ter esse feedback que eu tenho a todo tempo, né, quando a gente projeta a apresentação, a gente não tem o nosso retorno, as pessoas terminam que a gente fala mais alto sem perceber, por não ter esse retorno, então eu fico na tela do computador, eu não preciso utilizar uma intensidade elevada, mas por eu ter aquele hábito de ministrar aula nessa intensidade, eu falo nessa intensidade, então eu falo por um longo período, numa intensidade elevada, e o que gera uma fadiga vocal. Por quê? Porque a minha musculatura da prega vocal, que a gente vai ver adiante, ela não está treinada, não está preparada para essa demanda. Eu não preciso, que nem na sala de aula, ter uma grande projeção vocal, porque na sala de aula eu lido com uma turma de 30, 40, até mais alunos, e eu preciso que a minha voz chegue no fundo da sala. Diferentemente do computador, a grande queixa é essa quantidade que gera um cansaço, porque eu já não era treinado no modelo presencial, e o modelo remoto exigiu de mim outras habilidades que eu também não sou treinado. E esse professor, né, dentro daquela sala de aula, ele é um líder. Aquele grupo, ele está liderando. Então, ele tem a necessidade de transmitir otimismo, entusiasmo. Cada vez mais, a gente que está em sala de aula, a gente tem que motivar esse aluno quanto ao aprendizado, né? É um aspecto que cada vez vem maior, essa motivação. E o professor tem uma importante, né, ferramenta nas mãos dele, que ele é capaz de trazer o seu conhecimento, trazer suas atitudes, emoções, influenciar esse aluno, conversar com ele. Muitas vezes até a gente diz assim, eita, professor, eu já ouvi de aluno, eu quis ser fonoaudióloga porque da mesma área que a senhora, porque eu assisti muita aula sua, eu nunca esqueci. Então, a gente não tem ideia, até muitas vezes, de como essa comunicação, ela impacta, né, e ela impacta essa vida desse aluno que está com a gente. E para que a gente possa trazer esses pensamentos, essas atitudes e emoções, eu tenho que utilizar da minha expressividade. Por isso, hoje a gente diz que o professor é muito mais do que só um profissional da voz, ele é um profissional da comunicação. E nessa comunicação, um dos aspectos muito importantes é a expressividade, que é utilizar de outros elementos além da voz. Então, para que, de fato, a gente consiga hoje prender os alunos cada vez mais com tantas, até o próprio celular, a tecnologia que a todo tempo, né, nos tira a atenção, e nesse mundo remoto, que a gente não sabe o que acontece na casa, a gente tenta utilizar de diversas estratégias de comunicação, além das de ensino, que aí cada professor escolhe e busca a que desejar, para que cativar e chamar a atenção desse aluno.
Então, quais seriam esses ingredientes? Eu vou conversar com vocês alguns deles que são necessários para esse cuidado vocal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o nosso instrumento. Qual é o nosso instrumento? As pregas vocais. As pregas vocais, elas se localizam aqui na nossa laringe, né, aqui no nosso pescoço. Nessa foto, são essas duas tirinhas aqui, que eu estou mexendo para vocês. Tem duas tirinhas aqui na imagem. Essas duas cordinhas, né, que é como se fossem duas cordas nesse sentido, elas são músculos pequenos, que assim como o nosso músculo do corpo, se eu faço um determinado exercício e eu não tenho preparo, e eu chego em casa, eu canso, eu chego dolorido, eu tenho que ter condicionamento, eu não vou sair hoje correr determinada quilometragem porque o meu músculo da perna não aguenta, a mesma coisa com a nossa voz. Quando eu não tenho um preparo para uma demanda de carga horária extensa que eu vou utilizar, esse músculo vai cansar. E o que faz com que essa prega vocal vibre é esse ar que vem dos pulmões. Então, é muito importante para a gente ter uma boa fala, a gente ter uma boa respiração. Esse ar vem dos pulmões, vibra nas nossas pregas vocais, e essa vibração faz com que a gente fale. Então, aqui eu tenho um exemplo. Quando a gente está em fonação, ou seja, quando a gente está falando, essa prega vocal está junta, porque ela está vibrando, e quando ela está em respiração, ela está aberta, porque é só a passagem do ar que está acontecendo. Essa é uma foto real de uma prega vocal, que são essas duas, as pregas vocais ou cordas, né, que é popularmente conhecida, são essas duas tirinhas que vocês podem ver, né, esses dois músculos, e essa imagem por si só, vocês podem ver que ela tem um brilho, né, esse brilho é decorrente de que é uma pessoa que se hidrata muito, porque o combustível para a nossa voz é a nossa hidratação, que a gente vai aprofundar e falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que é um músculo que cansa, e como qualquer musculatura, se eu utilizo demais, eu tenho que ter um treinamento, eu tenho que ter um programa de exercícios para poder essa musculatura atender a minha demanda. É muito comum em professores, que são profissionais que se comunicam e falam bastante, a gente tem uma série de lesões. O objetivo não vai ser aprofundar nessas lesões, mas a mais comum, vocês devem já ter ouvido falar, que são os calos vocais, que são os nódulos. Nós chamamos de nódulos, mas é bem comum as pessoas falarem calo. Que é essa primeira imagem que vocês estão vendo, que tem um círculo, né? Os nódulos, eles geralmente acontecem por um abuso vocal, ou seja, eu utilizo a minha voz de forma extensa, né, demasiada, e sem cuidados. A depender da lesão, o tratamento é cirúrgico ou de fonoterapia, então somente alguns exercícios ele consegue resolver, e aí, quanto mais cedo eu procuro o tratamento, mais chances dele resolver sem, de fato, ir para uma cirurgia. No caso dos nódulos, que é o mais comum, a gente consegue em fonoterapia resolver, e com a mudança de hábitos junto, a gente consegue retirar esse nódulo, né, ele é reabsorvido e o professor passa a não ter mais esses nódulos. Então, para quem é professor, é interessante que durante a sua carreira acadêmica, geralmente a gente faz quando entra no concurso, aquele exame, né, a videolaringoscopia, para poder ver, junto ao otorrino, como é que estão as estruturas, se está preservado, se tem alguma coisa. E o que a gente recomenda é que, se passou de 15 dias, eu tenho uma rouquidão persistente, que eu já procuro um profissional, porque já é o meu corpo dando algum sinal de que algo não está bom. Então, além de conhecer o meu instrumento, eu tenho que ter alguns cuidados. O cuidado importantíssimo que a gente tem que ter é com relação à hidratação. Quanto mais hidratação eu consumo no decorrer do dia, e o ideal é que isso seja feito paulatinamente no decorrer do seu dia, então, assim, não vou tomar os 2 litros agora, mas que no decorrer do dia, da minha comunicação, no momento que eu estou em aula, né, aulas que duram 2 horas, 3 horas, que eu fique consumindo essa água aos poucos, para que esse organismo vá recebendo aos poucos essa hidratação, e eu não faça um abuso para falar. Muitas vezes a gente só toma água quando já está sentindo a garganta bem seca, e isso faz com que tenha um impacto, dificulte um pouco essa
essa fala. Então, sem dúvida, esse é o principal combustível, que seja com regularidade, né, aos poucos. Uma pergunta que sempre surge é se pode beber água gelada. Há um tempo atrás, a gente dizia que apenas o ideal era beber água natural em temperatura ambiente. Hoje, o que a gente recomenda? Que esse gelado depende da pessoa, ou seja, que eu me avalie se esse gelado causa um impacto em mim. Por exemplo, eu, Vanessa, tomando água gelada, indo para ambientes que sejam mais, com mais frio, né? Tem gente que já a mudança de temperatura climática já percebe uma mudança de temperatura, já percebe uma mudança na voz, tem uma alergia. Então, o ideal é que cada pessoa se avalie e perceba, realmente, quando eu tomo gelado, eu percebo o impacto na minha voz, para que assim a gente possa decidir se a água gelada seria interessante ou não. O que a gente diz? Que tem um choque térmico, né? Quando está aquele calor muito grande no ambiente, eu pego algo muito gelado e tomo, então há um choque térmico, mas o recomendado é, de fato, a gente se observar. E também que a gente se observe ao fazer xixi. Se a nossa cor da urina está aquele amarelo forte, se ele está um amarelo clarinho, se ele está transparente, que é o ideal, para a gente ir monitorando se a nossa hidratação está adequada ou não. E também que a gente possa estabelecer, ter uma garrafa sempre com a gente, porque esse apoio visual da garrafa nos lembra a todo tempo que é necessário a gente consumir água. Então, mais do que nunca, nesse modelo remoto, é necessário que a gente não tenha esse feedback, muitas vezes a gente não tem aquele momento que a gente tinha na sala, de trabalhos em grupos, né, de ter uma troca entre professor e aluno, de ter pausa. É um modelo que geralmente a gente vai direto, né, sem interrupção, que a gente deixa a garrafa para estar nos lembrando dessa necessidade de tomar água. Além disso, algo que é muito importante e muitas vezes tão difícil, é que a gente possa ter uma boa qualidade de sono. Geralmente, o que acontece? Professores, além da sua demanda de sala de aula e demandas dentro da escola, do seu ambiente, da instituição que ele trabalha, ele leva uma demanda para casa. Eu acho que é raro não ter um professor que já não, fora do seu expediente, corrigiu uma prova, preparou a aula, pensando em trazer diversidade para o seu aluno, e isso compromete o seu descanso, porque também há outras demandas na vida da gente, né? Fora essa, demandas pessoais, familiares. Mas esse sono, ele possibilita recarregar essas energias e recarregar esse metabolismo que é necessário para essa produção da voz. E há estudos que indicam essa relação da rouquidão com a fadiga vocal, referindo professores que, né, que não têm esse descanso tão alto. E outra coisa importante é que vocês já devem ter percebido com vocês que, normalmente, quando a gente acorda, a nossa voz, ela está um pouco mais grave, ela está um pouco mais grossa. Se a gente ligar para alguém, a gente vai dizer, acordou agora, está com a voz de sono. Porque essa musculatura, ela demora um tempo para ir aquecendo. Por isso que é importante para professores que ministram aula logo cedo, não que para os demais não seja, mas esse aquecimento. Porque a gente tem um tempo de comunicação, de estar falando, para que essa voz volte ao padrão habitual. Então, é importante a gente tentar, né, regularizar esse sono e dormir e descansar, de fato, para recuperar a energia. Além disso, há uma influência também da nossa alimentação na nossa voz, né? Se eu estou diante de um momento que eu vou ministrar uma palestra, como aqui com vocês, se eu vou ministrar uma aula, tem alimentos que eles fazem com que aumentem essa secreção, esse muco, né, da saliva. Não sei se vocês já perceberam que ao comer chocolate, a nossa saliva fica um pouco mais espessa, um pouco mais grossa. Então, a tendência tanto chocolate como alimentos de leite e derivados de leite, é que eu fique falando e essa saliva mais espessa, mais grossa, faça com que eu pigarreie, ou seja, eu faça ou que ela fique sempre com essa saliva que vai atrapalhar a comunicação. Então, sempre que possível, antes desses momentos, evitar alimentos dessa natureza. E algo que é muito perguntado, é muito falado do professor, a questão da maçã. A maçã, ela tem um poder adstringente que ela limpa o nosso trato vocal, mas ela não vai tirar a rouquidão
ou ela vai melhorar a voz, porque como ela limpa esse local por qual a voz sai, dá a sensação de que ela, de fato, trouxe resultado positivo, mas ela não vai agir no sintoma, não vai agir na rouquidão. A nossa voz, ela é bem baixinha, sai daqui da prega vocal, como eu falei para vocês. Ao sair dessa prega vocal, ela passa por toda essa cavidade, boca, lábio, e é quando ela amplifica, que a gente chama de cavidades de ressonância. Então, ela tem essa limpeza aqui, né, nessa região que ela é adstringente, mas eu não vou tirar minha rouquidão, tirar o meu cansaço por causa da maçã. A maçã também, por ela ser um alimento duro, ela trabalha bastante todos esses músculos que são responsáveis pela mastigação. Então, nesse ponto é bem importante. Outro aspecto que eu falei para você anteriormente é que para essa produção da voz acontecer, eu tenho que ter uma boa respiração. De fato, que eu tenho uma coordenação entre respiração e fonação. O que a gente percebe? Que o modelo de respiração adotado por todo mundo, geralmente é esse modelo superior. Se eu pedir para todo mundo inspirar, a gente costuma fazer. E o ideal é que a gente tenha um modelo diafragmático, ou seja, a gente respire que nem nessa foto, né, por essa região do diafragma, e todo o nosso apoio da fala fique nessa região. Se eu falo em alta intensidade, se eu grito com esse apoio diafragmático, eu não estou fazendo força e prejudicando minhas pregas vocais. Então, é algo que eu tenho que observar. Se eu necessito, eu estou aqui conversando com vocês, e eu necessito parar, respirar, a ponto que o outro perceba que aconteceu essa respiração, que é o que a gente chama de respiração ruidosa. Que o ideal é que essa respiração, ela flua e aconteça normalmente com o passar da nossa conversa. Além desses cuidados, o ideal é que a gente tenha um treinamento vocal, a gente possa ter exercícios dentro de um programa de aquecimento e desaquecimento. Se eu tenho uma rotina de aulas muito grande para eu poder dar conta dessa demanda, né? Então, é como eu vou fazer um exercício físico na academia. Eu chego lá para fazer o meu exercício, geralmente o professor, uma aula, ele passa um alongamento antes e passa um relaxamento ao final. O que acontece com os professores? Quando eu estou dando uma aula, eu utilizo um determinado padrão de voz, que eu já estou acostumado, geralmente em alta intensidade, e se eu não realizo esse desaquecimento quando eu saio da aula, eu continuo falando com as pessoas como se eu estivesse ministrando a aula anteriormente, porque eu não desaqueci, então eu estou com um padrão que eu tinha anteriormente. Vou passar para vocês um vídeo. Se eu não conseguir passar agora, eu passo ao final. Eu volto para ele, tá? Depois ao final. E alguns alertas que a gente tem que ter cuidado. O alerta é com relação ao uso de gengibre, própolis, spray. É muito comum, né, serem usadas algumas pastilhas. Esses materiais, tudo isso que eu falei, eles têm que ter o cuidado de que, ao usar um spray, ao mascar um gengibre, geralmente ele dá uma sensação de alívio. É assim que todos se referem. Uma sensação de alívio, e ele vai encobrir aquele sintoma que eu tinha. Então, se eu dei uma aula pela manhã hoje, terminei, usei um pouco de gengibre, estava com a garganta cansada, estava dolorida, então terminei essa aula, utilizei esse gengibre, mas eu tenho aula posterior. O que vai acontecer? Eu vou utilizar a minha voz, mas eu tive a sensação de que tudo resolveu por causa daquela pastilha, daquele spray, que é um paliativo. Então, a tendência é que eu abuse ainda mais, porque ele dá um efeito analgésico. É proibido, tem que deixar de usar, é proibido? Não. Mas lembrar que, ao utilizar isso, ele dá um efeito analgésico, que faz com que eu não tenha aqueles sintomas tão fortes, ele mascara, e aí, quando o efeito da bala passa, do spray passa, isso aí ele vem com mais força, ou seja, aparece a minha rouquidão novamente, e pode aparecer um pouco pior, porque eu utilizei antes a minha voz. Ter cuidado também com relação ao fumo, que causa câncer de laringe, além de todos os problemas vocais, ele resseca a região, então a garganta está muito seca, fora o câncer. E o álcool, que faz com que a gente diminua um pouco essa percepção vocal. Então, muitas vezes, o que acontece?
eu falo mais alto e não percebo, eu fico sem perceber a minha voz dentro daquele ambiente, e aí eu exagero um pouco, e depois que o efeito passa, eu sinto as consequências da voz. A gente ter cuidado também com o excesso de pigarro, que é esse... É como se aquelas minhas 2 tiras da prega vocal, elas batessem com força, em grande quantidade, tem gente que faz isso muito no decorrer do dia, então esse pigarro, ele pode causar um abuso, ele pode causar uma lesão, né, futuramente nessas pregas vocais, e uma estratégia para minimizar esse pigarro é eu engolir forte a minha saliva, 3 vezes com força, para que eu tente minimizar e reduzir essa quantidade de pigarro. Para as pessoas que têm refluxo, tem que ter cuidado com alguns tipos de alimentos mais específicos e com o cafezinho, que é bem comum, né? Até na sala dos professores, quando a gente retornar, mas esses alimentos, eles vão aumentar esse refluxo gastroesofágico, esse líquido, né, do refluxo, quando ele volta para a região da laringe, ele provoca várias sensações, rouquidão. Então, se eu já utilizo a minha voz profissionalmente, eu tenho um refluxo, o consumo desses alimentos, ele aumenta consideravelmente todas essas sensações. Outra coisa que a gente tem que tentar ao máximo, quando a gente está nesse ambiente remoto, né, vocês tiveram recente uma palestra sobre ergonomia, que deve ter abordado muito desse aspecto, é a gente tentar ao máximo minimizar esses ruídos externos, para que a nossa voz não entre em competição com nada, né, ao nosso redor. Dentro da sala de aula, muitas vezes a gente tem um ventilador que é barulhento, tem um intervalo que fica próximo à minha sala, que na hora da outra turma atrapalha, eu tenho que elevar a minha voz. Então, em casa, é tentar, de alguma forma, dentro do seu espaço, controlar esse ambiente, né, e enquadrar esse ambiente que eu possa ofertar uma melhor visualização para os meus alunos, não só da parte em si do rosto, mas que eles possam, que eu possa estar sentada com uma boa postura, para que eles possam ver os gestos, para que eles possam ver o meu rosto, e eu explorar outros aspectos de comunicação. E para quem gosta de usar o fone de ouvido, muitas vezes ter só o cuidado que a gente utiliza o fone de ouvido e termina falando numa intensidade elevada. Então, ter essa percepção vocal, se esse fone faz com que eu fale mais alto, por não ter esse retorno e esse feedback 100%. Então, é só ficar cuidado, não é que vou deixar de usar fone, mas é que muitas vezes o uso do fone causa uma elevada intensidade, e essa elevada intensidade em 1 hora de aula, 2 horas, 3, ou num decorrer da semana, ele vai causar um impacto também na nossa voz. Além desses cuidados todos que eu falei para vocês, cuidados com a alimentação, cuidados com a respiração, cuidados, né, conhecer esse instrumento vocal com a hidratação, a nossa voz, ela revela os nossos sentimentos, as nossas sensações, né? Muitas vezes eu nem conheço uma pessoa, ou quando conheço, que eu telefono para ela, eu já digo, está acontecendo alguma coisa, sua voz está triste, sua voz está feliz, porque a nossa voz, ela traz a nossa identidade. E aí, o que a gente tem que tentar ao máximo nesse modelo, principalmente remoto, que eu perco todo esse feedback, é que a gente possa ter uma voz que traga vários aspectos, que traga ênfases, que traga entonações, que traga inflexões, né? E essa voz que tem uma qualidade boa, né? Muitas vezes o que acontece? Uma voz muito áspera, uma voz muito abafada, uma voz muito intridente. Imagina se eu falasse assim, gente, para vocês o tempo todo. Cansa, a gente não aguenta esse modelo o tempo inteiro. A gente está vendo, mas a gente se desliga mentalmente. Então, pode ser que em modelos, né, de internet, em artistas, a depender do papel que ele ocupe, essa voz, ela consiga registrar uma marca. Mas, de forma geral, esses modelos de vozes faz com que a gente prenda muito mais atenção na voz do que, de fato, no conteúdo, que é o conteúdo importante. Então, ela fica monótona. E saiu uma pesquisa em que a voz pode afetar a impressão que os outros têm de você, e que muitas vezes a voz importa 2 vezes mais que o conteúdo, onde saiu uma pesquisa com 120 executivos, essas vozes mais ásperas, fracas, cansadas ou ofegantes,
ela qualifica o orador como uma pessoa negativa, passiva ou tensa, e vozes normais, elas dão um aspecto mais de bem-sucedido, sociável, inteligente. Então, só pela voz, a gente já traça uma imagem, assim como a gente escuta um radialista, e a gente traça uma imagem, porque a voz, ela traz essa identidade junto. Mas, nas aulas remotas, além da nossa voz, que é um recurso importante, a gente tem que explorar também outros recursos de expressividade. Essa foto, a gente já, pela fotografia, pelo olhar dela, a gente já diz que ela aparenta estar feliz, está sorrindo. Então, eu tenho que explorar aspectos de ênfase, de articulação, de entonação. Esses são exemplos de comunicadores que são bem expressivos, são considerados pessoas com comunicação eficiente, e que transmitem a mensagem de forma que gera empatia no outro, né? Prendem a atenção. Então, essa nossa comunicação, ela tem que proporcionar credibilidade. E para proporcionar isso, eu tenho que pensar em dois aspectos, no conteúdo e na forma. Né? Muitas vezes a gente diz assim, o problema não foi o que você disse, foi como você disse. Quem já não teve algum problema de comunicação por conta dessa forma de falar? Então, essa forma, a gente pode treinar e pode começar a pensar. Então, quem ainda nunca olhou a sua comunicação, pode começar a se observar, a perguntar a pessoas próximas, né? O que é que acha, o que é que transmite, porque comunicação é um treino, é uma habilidade que pode ser treinada e a gente pode melhorar. Então, em toda comunicação, eu tenho um emissor, alguém que envia mensagem, alguém que recebe, tem uma mensagem e tem esses ruídos na comunicação. E o que a gente quer é que esses ruídos, né, sejam cada vez menores. Há dois modelos de comunicação que a gente considera cada vez mais como ideal. É o modelo SEG, que seria ter uma atitude SEG, e ter uma atitude PAN. Qual seria o ideal? Que eu tenha uma atitude SEG. O que seria essa atitude SEG? Que eu seja sucinto, que eu seja específico e que eu seja generoso. E o que seria o oposto disso, que é uma atitude PAN? Que eu seja prolixo, que é o P, que eu seja amplo, de A, e que eu seja M, mesquinho. Por exemplo, uma atitude SEG. Vamos supor que alguém diga assim, Vanessa, por que você quis ser fonoaudióloga? E eu possa dizer, eu quis ser fonoaudióloga porque por meio da comunicação e do meu trabalho, eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, eu fui sucinta, disse em poucas palavras, eu fui específica, né, eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas pelo meu trabalho, e eu fui generosa, que eu decidi ser essa profissão para também ajudar os outros. Muitas vezes, a gente é muito prolixo para dizer algo, a gente arrudeia. Quem já diz assim, vá direto ao ponto, que parece que você está rodeando muito. Então, por exemplo, Vanessa, por que você quis ser fonoaudióloga? Então, porque quando eu era criança, eu tive um atraso de linguagem, fiz fonoaudiologia por 3 anos. Nesse período que eu fiz fono, eu descobri isso, descobri aquilo, e eu falo o tempo todo de mim, eu, e para chegar até agora, eu passo por toda uma trajetória. Então, em comunicações assertivas, cada vez mais, a gente tem que deixar a nossa empatia para com o outro, a gente tem que estar essa preocupação para com o outro, e a gente tentar sempre ser sucinta e ser específica. Nessa comunicação também, a gente tem que utilizar de alguns recursos, né, além da qualidade vocal, nessa comunicação remota e nessa comunicação eficiente, a gente tem que variar essa velocidade de fala. Pessoas que falam sempre rápido demais, muito acelerado, dá uma ideia de que é uma pessoa agitada, de uma pessoa que não para. Já pessoas que falam o tempo todo nessa lentificação, ela passa monótono. Tem pessoas que falam o tempo todo nessa forma, nessa velocidade. A tendência é não prender o ouvinte. Então, o ideal é que a gente tenha um equilíbrio e que, sim, se em alguns momentos eu quero dar uma expectativa à pessoa que está ouvindo, eu faço uma pausa. As pausas são recursos importantes para dar essa expectativa. E que eu utilize essa troca de velocidade de fala como um recurso a favor da minha comunicação mesmo.
e que a gente tenha cuidado com essas pausas preenchidas, que seria, gente, amanhã eu vou dar uma aula para vocês, né? Então, essas pausas preenchidas, é óbvio que quando eu estou fazendo o meu raciocínio, alguém me fez uma pergunta, eu estou formulando o meu raciocínio, como eu estou aqui com vocês agora, há momentos que o termo adequado ele não surja. Não tem problema se essa pausa ficar em silêncio. Ou que eu faça ela preenchida uma vez ou outra, mas que eu não faça sempre um padrão desse preenchimento. Outro aspecto também para a gente ter uma boa comunicação é a gente prestar atenção na nossa postura. Então, essa postura, o ideal é o quê? Uma postura ereta, né? Sem ser uma postura muito para frente. Quando a gente faz essa postura muito para frente, muito rígida, e chega no ambiente e dá uma ideia de que eu sou uma pessoa muito rígida, essa postura vai dar uma tensão muito grande, que com o passar do dia vai ter impacto na voz, e ela gera uma pessoa que é mais metida, que é mais snob, digamos, os termos mais usados. Ou se eu tenho uma postura muito para baixo, com os ombros caídos, dá uma postura muito de cansaço, que essa pessoa não está muito disponível. Então, se eu estou aqui dando uma palestra para vocês, conversando, eu estou o tempo todo com o ombro caído, é como se eu não queria estar nesse momento. Então, uma postura ereta, né? Nem uma postura de arrogância, nem uma postura de cansaço. Se eu estiver em pé, né, eu ter cuidado com esse movimento que eu fico de alternar um pé com o outro, ou de ficar me balançando, né? Não impede que eu ande por um lado, eu ande por o outro, mas não ter essa postura de pêndulo, muitas vezes tem gente que fica com isso. E aí, em casa, não sei como é o modelo que vocês vão ministrar aula, se é andando, né, na sala de aula, sendo filmado no IFAL, ter cuidado de não ficar falando. O que é que acontece em sala de aula? Eu estou escrevendo no quadro, e eu fico falando para o quadro, e o meu aluno, enquanto eu escrevo, eu falo. E o meu aluno está atrás. Então, faz com que eu tenha que falar mais alto, porque ele não tem o meu apoio visual na minha boca, né? Então, também é outro alerta que a gente tem que ter. Em relação à entonação, seriam essas inflexões da voz. Se eu fico o tempo todo falando dessa mesma forma com vocês, chega uma hora que vocês vão cansar, porque a minha voz, ela não sofre melodia nenhuma, ela muda. Então, o ideal é que eu utilize essas variações, né? Essa entonação, eu posso dizer a mesma frase, como está aí embaixo, e ela trazer aspectos diferentes. O que significa isto? O que significa isto? Então, essa entonação que a gente possa estar utilizando dela nesse modelo de comunicação remoto e que a gente possa trazer as ênfases, ou seja, ora eu aumento um pouquinho o volume para chamar a atenção de uma palavra, ora eu falo mais rápido, ora eu falo mais devagar, ora eu falo com prolongamento. Então, por exemplo, se eu chego para o Lucas, que estava conversando comigo, e digo assim, Lucas, eu queria te parabenizar, essa semana do servidor do IFAL foi maravilhoso. É uma forma. Se eu chego para ele e digo assim, Lucas, eu queria te dar o parabéns, essa semana do IFAL foi maravilhoso. Então, só o fato de prolongar, ele recebe isso como se assim, poxa, ela realmente gostou dessa semana, foi muito boa. Então, a gente pode estar utilizando, e na comunicação remoto, como a gente só tem esses recursos e perde o feedback, isso faz com que a gente se conecte mais do outro lado com o nosso aluno. Então, um exemplo aqui para vocês, mudando a expressão, ó, cheguei em casa e não encontrei você me esperando para o jantar. Cheguei em casa e não encontrei você me esperando para o jantar. Cheguei em casa e não encontrei você. Então, cada uma dessa frase, se eu aumento a intensidade de uma palavra, eu quero realçar que o importante era eu estar em casa e você estar comigo lá. Ou o importante era eu estar em casa. Enfim, a depender de como eu coloque no meu dia a dia, isso faz diferença. Um aspecto muito importante também é a nossa articulação. Nós podemos ter uma articulação que a gente diz que é uma articulação em equilíbrio precisa, que é essa que eu estou tendo com vocês, mas tem gente que fala muito assim, a boca praticamente não se mexe. Então, imagine, né? Muitas vezes a gente está com alguém e diz assim, abra a boca, fulano, que eu quero te entender melhor, porque a articulação não movimenta muito. Então, a tendência nossa, quando a gente se comunica com alguém, é observar os dois planos. Tem esse plano superior, que tem essa parte do olhar,
e tem um plano inferior. Então, quanto mais eu articulo, mais fácil esse som vai sair. Então, nessas aulas remotas, é importante eu prestar atenção nessa articulação. Imagine, para quem já tem uma articulação restrita, como o uso da máscara também já não interferiu tanto. Então, é importante a gente pensar nessa articulação, né, e nessa movimentação da boca que acontece. Além disso, tem toda a linguagem corporal, que no caso remoto fica muito restrita a essa parte da face, né, mas a gente observar e tentar que a nossa fala, ela case com essa linguagem corporal. Então, se eu estou feliz, os meus olhos e a minha sobrancelha arregalam junto, porque eu estou feliz. Isso passa essa imagem também. Então, o nosso corpo tem que casar com o que eu estou dizendo. E a gente já pode não perceber na gente, mas a gente já percebeu no outro, muitas vezes a gente diz, ele está dizendo uma coisa, mas o corpo dele diz outra. Então, são aspectos que eu tenho que cada vez mais explorar. Essas expressões faciais, elas são universais, não importa a cultura, não importa a língua, né? Um aspecto de felicidade, seja ela qual for, eu consigo identificar, assim como outros aspectos. Algo também, a gente já está finalizando, para a gente prestar atenção, são com relação aos gestos. Os meus gestos, eles vêm somar com o que eu estou falando. A gente tem que ter cuidado com alguns usos de gestos, que muitas vezes eles não soam de forma positiva. Então, por exemplo, eu tá assim, é muito comum as pessoas juntarem a mão dessa forma, fazer dessa forma. Então, são gestos que a gente faz de forma natural, mas que não é interessante. Nem que a gente fique fazendo o gesto o tempo inteiro, porque esse meu comunicar o tempo inteiro faz com que o foco direcione as minhas mãos e não a minha comunicação. O gesto é sim um fator importante, mas que ele venha junto da minha fala. Então, por exemplo, nós vimos aqui hoje 4 elementos importantes: a hidratação, a fonação, a respiração e a postura. Esse meu gesto veio somando com o que eu estou dizendo, porque hoje é um dia que é importante. Então, por exemplo, os gestos, eles vêm casar e reforçar algo que eu estou falando, vem junto. E aí, a gente ter esse cuidado do excesso e nem da falta, né, da apatia, da rigidez. Então, o que a gente recomenda? Que antes das atividades de sala de aula, esteja bem hidratado, sempre que possível, faça esse aquecimento vocal, tenha uma alimentação adequada. Durante essas atividades, manter a hidratação, manter uma postura ereta, né, ter essa respiração, quem já tem essa respiração diafragmática, mas ter essa coordenação, fonação, respiração, ter uma articulação clara, ter uma expressividade vocal, utilizando todos esses recursos que eu conversei com vocês, ênfase, entonação, todos esses aspectos, as pausas, e pós-atividades, manter a hidratação. Então, vocês podem ver que a hidratação, ela faz parte do nosso dia, que trabalha com a voz, fazer o desaquecimento vocal, para que eu saia daquele ajuste, daquele modelo que eu estava em sala, e sempre que possível relaxar, espreguiçar, porque muitas vezes a gente carrega uma tensão, né, nessa região que a gente termina a aula, a gente está muito tenso aqui. E para finalizar, para quando a gente for retornar para esse modelo de máscara, né, em breve as aulas devem estar voltando presencialmente, a gente espera, e a gente vai usar máscara ainda por um bom tempo, é um acessório que faz parte da nossa vida. O que é que aconteceu? A máscara, ela fez com que a gente perdesse esse apoio visual da articulação da boca, muitas vezes gera um desconforto vocal para falar, porque a respiração, ela atrapalha um pouco essa coordenação respirar-falar. A gente fala também com mais esforço, né? Falta esse apoio. E houve uma pesquisa recente que foi sobre o efeito da máscara na autopercepção vocal durante a pandemia. Provavelmente a gente vai ter que voltar para a sala de aula, ministrando aula com máscara. Então, foi muito comum nessa pesquisa, que foram feitas com 500 pessoas, que a maior queixa é esse esforço para falar, porque eu quero projetar a minha voz e eu tenho mais dificuldade. Isso foi muito comum em mulheres, né, e principalmente em mulheres que trabalham com a sua voz, e elas referem maior cansaço, né, maior cansaço mesmo, fadiga vocal,
e as mulheres referem mais, a mulher tem uma voz mais fina, mais aguda, e isso trouxe um impacto maior. O que é que a gente recomenda? Que nesse momento da máscara, eu tenha a opção de escolher máscaras que não colem diretamente na boca, que tem umas máscaras que algumas pessoas usam bem apertadas nessa região, então, são máscaras que dificultam essa movimentação dos lábios. Então, o ideal é que seja uma máscara mais flexível, que eu possa fazer a minha articulação sem prejuízo, né, uma máscara maleável. Já há estudos que dizem que máscaras N95, elas reduzem 12 decibéis, ou seja, elas abafam a nossa voz em 12 decibéis, enquanto máscaras de pano ou máscaras descartáveis em 3 a 4 decibéis. Então, dentro da sala de aula, se a gente puder, ou em momentos que a gente tenha que se comunicar, se houver a possibilidade de escolha, né, a depender do ambiente, enfim, a questão não é nem os riscos, a gente tem que se cuidar, mas essas máscaras de pano e maleável e de pano descartável, ela abafa menos de 3 a 4 decibéis. Então, além disso, é eu exagerar nessa expressão facial, explorar essa linguagem corporal, eu falar de forma mais pausada, né, reduzindo essa velocidade de fala, eu exagerar na minha articulação e tentar não fazer competição sonora, ou seja, e falar muito diante de um som, diante de uma competição que eu precise forçar, gritar, né, que não seria essa a intenção. E nesse aspecto, como a gente usa a máscara, e muitas vezes é difícil a gente, na própria pesquisa, o uso da máscara reduziu a hidratação, porque eu tenho que tirar a máscara para beber água, e tem toda a questão da higienização, que a gente fique em alerta com relação a essa hidratação, mesmo com o uso da máscara futuramente, e que a gente possa, mesmo de máscara no retorno posterior, né, sorrir com os olhos, falar com mais amor e empatia. Então, a comunicação eficiente, ela é um retrato de um pouquinho de tudo isso que eu falei para vocês. O professor é um profissional da comunicação ela é uma habilidade treinada, e que a gente já pode começar a perceber durante o decorrer do dia com relação a isso. Obrigada, gente. Obrigado, Vanessa. Nós que agradecemos. Tá dando eco? Agora. Nós que agradecemos as dicas valiosíssimas, e já confesso que ganhou um paciente aí, eu estou precisando de umas dicas para melhorar. Pronto, olha. Os meus encontros aqui no Google Meet. Pessoal, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, pode fazer pelo chat, ou abrir o microfone e fazer diretamente a Vanessa, a sua pergunta. Eu gostaria até de fazer uma provocação, assim, no sentido de saber se existe algum exercício, Vanessa, a ser feito antes das aulas, que eu vejo muito, assim, tipo, cantor faz aquele tipo de treinamento, né? Talvez você possa falar algo sobre exercícios antes das aulas. Então, na verdade, o ideal mesmo, a gente diz assim, o ideal é que eu tenha um aquecimento individualizado. Por exemplo, a sua necessidade, o mesmo exercício eu posso utilizar para fins diferentes, assim como na educação física. Ou tem pessoas que, com determinado exercício, não conseguem executar de forma correta, porque, por exemplo, um exercício como vibração vocal, que é um que a gente vê muito na televisão, na internet. Acho que você já viu, Lucas, é bem comum isso. Se eu fizer ele de forma com muita força, por exemplo, ele já não vai ser bom, porque eu já executei com muita força, muita intensidade, onde eu não deveria. Então, assim como a aula de ginástica lá da academia, que você chega para uma aula de aeróbica, independente se você tem dor na coluna, dor no joelho, você faz o mesmo alongamento que o seu colega do lado, pode ter dores diferentes, ou pode ter um corpo diferente, ele é um padrão. Ele trabalha com X musculaturas. Assim, a gente tem na fonoaudiologia também um aquecimento que é um padrão. Ele trabalha com a musculatura responsável pelo som grosso e o som fino, que é que eu preciso para ministrar a aula. Mas o que a gente percebe? Que muitas vezes ele é executado de forma errada, ele pode trazer malefício ao invés de benefício, e que a necessidade de um, muitas vezes, não é a do outro. Então,
pessoas que já têm uma dificuldade de coordenar a respiração fala, o ideal é que nesse aquecimento a gente inserisse outro exercício, fora esse, mas há o aquecimento e um desaquecimento padrão, que eu posso dizer assim, que a gente passa para todo mundo, porque ele atenderia à musculatura. Como hoje era muita coisa para falar, eu nem cheguei a colocar uma possibilidade de aquecimento, para a gente até fazer, assim, de forma remota. Eu gosto muito de ver a pessoa fazendo, de ouvir, para poder dar orientação. Lucas, faça dessa forma, posicione a boca dessa forma, para poder orientar, e isso não ser prejudicial. Mas há os modelos padrões, eu trabalho todas as musculaturas, e eu posso passar, e a gente costuma passar, mas o ideal é que, se possível, eu conseguir para um profissional fazer algo individualizado. Mas também, se for possível, né, se porventura tiver um segundo momento e houver um interesse, a gente pode, quem sabe, conversar um pouquinho específico só sobre exercícios. Porque o que a gente até diz, né, assim, a gente faz no carro, tenta adequar até esse exercício à realidade do professor, porque a gente sabe que a vida do professor, ou de quem trabalha assim hoje, é muito corrida, então eu fazer alguma coisa no carro, já ir adiantando, já chegando no local, isso já facilita. Mas tem vários. O que eu acho que é mais comum hoje em dia, que a gente vê nas mídias sociais, é uma garrafinha com canudo, não sei se você já viu, o pessoal fazendo com nebulização, é muito comum. Por exemplo, até o ato da garrafa com canudo, não sei se você já viu, Lucas. Não? Pronto, mas tem um exercício muito comum, que a gente vê os cantores postando, geralmente os cantores postam, que é uma garrafinha com água, eu coloco um canudo dentro dessa água e faço um som. Se o canudo for mais fino ou mais grosso, se o canudo ele entrar um pouco mais na garrafa da água, ele ficar mais superior, eu mexo com resistência e mexo com flexibilidade, e isso traz o impacto. Então, por isso que geralmente é difícil trazer um padrão, sabe? Por conta dessas particularidades. Não sei se eu lhe respondi, como você falou. Pronto, eu tenho duas perguntas aqui. Uma da Mônica. A Mônica perguntou qual a importância da comunicação eficiente no trabalho. E a pergunta da Hilda: por que temos a sensação de que estamos com a audição reduzida quando estamos utilizando máscara? Percebo as pessoas aumentando o tom da voz. Verdade, viu? Tem até um post bem interessante no Instagram que o pessoal está colocando isso. Fico mais surda quando estou de máscara. E até as minhas colegas que trabalham com a parte auditiva procurem um exame de audição, que pode ter alguma coisa aí. Na verdade, essa sensação, Hilda, é essa perda do apoio visual que a gente tem. Então, por a gente ter essa máscara que abafa, a gente tende a falar mais alto porque a gente perde esse retorno do outro. É muito comum você se comunicar e conversar com o outro e olhar em algum momento para essa região da boca. Então, ela dá a sensação que a gente entende menos. E aí, o que é que a gente faz? Muitas vezes, você pode repetir, que eu não entendi? E aí, a pessoa, ao repetir, ele provavelmente repete falando mais alto, mais forte. É muito interessante que esse apoio visual da boca, ele faz com que a gente perca essa percepção, né, de forma geral. E para a Mônica, cada vez mais, acho que a comunicação, ela é um diferencial nos ambientes que você estiver. Dentro do mercado de trabalho, né, pessoas que conseguem, por meio da sua comunicação, expor sua ideia, expor seu pensamento, trazer, muitas vezes a gente tem aquela informação, mas que eu consigo organizar, elas conseguem passar uma imagem de credibilidade, de persuasão, de confiança, né, de que, de fato, ela está ali mais preparada para aquela função, onde não necessariamente pode ser assim. Mas é isso que a gente traz, né? Como a gente diz assim, a comunicação, ela vende algo da pessoa. Então, hoje, no trabalho, não tenho dúvida que numa entrevista de emprego, pessoas que consigam trazer esses aspectos mais claramente, elas têm mais oportunidades. Assim como em qualquer profissão, né? Pessoas que estão no direito, que conseguem vender a sua ideia, trazendo uma comunicação clara, eficiente, que atinja as pessoas, que cause empatia e que consiga, de forma clara, sucinta, trazer a sua ideia. Quando é muito longo, quando eu falo demais, quando eu prolongo muito para chegar no objetivo principal, a ideia é que a pessoa do outro lado, ela desconecte. Você não consegue ficar tanto tempo preso, né, naquela informação.
Então, acho que tem um diferencial, por isso que cada vez mais as pessoas estão investindo e falando sobre comunicação de forma geral. E aí o que a gente percebe é que, como professor, a gente tem que cada vez mais explorar os outros recursos a não ser da voz. Já foi o tempo que, até na própria fonoaudiologia, o professor chegava lá e ele só trabalhava a voz. Hoje ele trabalha outros aspectos também. Perfeito. Vanessa, muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Não? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de reforçar que amanhã continuamos com a nossa Semana do Servidor. Teremos uma palestra às 10h30 sobre comportamento alimentar durante a pandemia e à tarde, saúde mental no trabalho. Pela manhã, teremos a psicóloga Laís Albuquerque e a nutricionista Paula Guimarães. E à tarde será a psicóloga Bárbara Barbosa e a pesquisadora Nailena Maica. Mais uma vez, obrigado e aguardo